Eu estou aqui com o Dr. Walter Almeida, ele que é o coordenador e professor de Direito da FACEMP. Me fale um pouco sobre a lei. Eu citei aqui mais de 60 projetos no Congresso, propõe a alteração da Lei Maria da Penha, a Lei de Proteção à Mulher Vítima de Violência, fez 10 anos. O que há de concreto que precisa mudar realmente na lei para fazer-se cumprir a lei? Essa é uma provocação madura e extremamente razoável, porque é o seguinte, existe um ditado antigo, um ditado popular, que não se faz lei sem estruturas. Então, na verdade, se você perguntar sobre a Lei Maria da Penha, eu posso lhe responder que é uma legislação extremamente avançada. A Lei Maria da Penha é uma legislação, é uma lei avançada. Quais são os nossos problemas? São as estruturas para efetivar essa lei. Então eu lhe digo o seguinte, na lei nós prevemos a existência de juizados especiais para atendimento da mulher. Esses juizados especiais, eles existem, estão estruturados em quais cidades hoje em dia na Bahia? Pouquíssimas. São Antônio de Jesus, com uma população de 100 mil habitantes, não possui um juizado especial de atendimento à mulher. Nós temos aqui Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a famosa DEAM, não temos. Então como é que você vai poder dar um tratamento adequado a essa mulher vítima de violência se você não tem uma estrutura, se você não tem uma capacitação de servidores para poder atender essa mulher, se você não tem uma equipe multidisciplinar com uma psicóloga ou um psicólogo, uma assistente social, que possa vir atender essa mulher que muitas vezes veio vítima de uma violência sexual ou uma violência psicológica contínua. Se você não tem esse tipo de estrutura para poder materializar o que a lei prevê, essa lei ela vai perdendo sua eficácia. Mas não que essa lei ela seja ruim. Na verdade, é o problema da falta de materialização, a falta de concretização pelo poder público. Então o que a gente, na verdade, precisa ter é a concretização daquilo que está na lei. Nós precisamos, na verdade, efetivar os instrumentos que estão previstos na lei. Então você tem, por exemplo, uma previsão normativa na Lei Maria da Penha, que são as medidas protetivas à mulher. E essas medidas protetivas, elas devem ser apreciadas pelo juiz num prazo máximo de 48 horas. Bom, se você tem, na verdade, uma vara, por exemplo, uma vara-crime com 20 mil processos em andamento, um juiz, como é que você pretende efetivamente cumprir esses prazos de 48 horas? Então isso é um problema. Se você tem uma estrutura policial que demanda veículos, que demanda estrutura, que demanda pessoas, né, e aqui se torna insuficiente para a cidade, como é que você vai poder fiscalizar o cumprimento dessa lei? Por exemplo, digamos que o juiz determinou uma medida de afastamento, que o sujeito deve ficar afastado 600 metros, 1 quilômetro da mulher. Como é que você vai ter alguém para assegurar que esse sujeito realmente não vai se aproximar dela? Então, assim, essa estrutura de efetivação da lei, ela é complexa. E, para tanto, reitero na sua pergunta, esta lei que ela é um problema? Não, não é a lei que é um problema. Na verdade, a lei é um grande avanço social e nós devemos, de fato, parabenizar e agradecer pela existência dessa lei. Mas o que, na verdade, precisa haver é a revisão das estruturas políticas e jurídicas para atendimento desta lei. O que você vê de melhor para que possa acontecer para minimizar esta questão da mulher? Por exemplo, no primeiro trimestre, na Bahia, foram registrados 576 casos. Quando eu pego esses dados, eu sempre problematizo eles pelo seguinte, porque eu acho que, na verdade, esse dado ainda está menor do que realmente foi. Pelo seguinte, nós temos, de acordo com a Lei Maria da Penha, a previsão para cinco espécies, 5 tipos de violência contra a mulher. Violência moral, violência psicológica, violência material, violência física e violência sexual. Eu lhe digo o seguinte, mulheres que se acostumaram à violência moral, violência psicológica, será que elas já se identificam em situações de violência? Quando elas acordam, ou então estão em casa, são vítimas de agressões verbais ou morais, quando o seu marido, o seu companheiro lhe diminui. As maiores agressões é dentro do seio da família. Dentro do seio da família. Então, quando ela sofre esse tipo de violência, será que ela identifica que ela está realmente em um estado de violência? Porque esses casos que são registrados é exceção. Porque ainda existe uma grande resistência de denúncia desta mulher que sofreu violência. Então, você me fez uma pergunta, o que é que eu vejo? Eu vejo o seguinte, hoje em dia, nós temos aqui em São Antônio de Jesus uma rede de combate à violência contra a mulher.
Quem compõe essa rede de combate à violência contra a mulher em Santo Antônio de Jesus? Bom, diversas instituições. A FACENP faz parte dessa rede, o Tribunal de Justiça faz parte dessa rede, a OAB faz parte dessa rede, Delegacia de Polícia Civil, a Polícia Militar, Defensoria Pública, Ministério Público, enfim, diversas instituições. O que é que nós de fato precisamos entender? Precisamos entender que a violência contra a mulher não é só um problema de polícia. A violência contra a mulher é um problema de polícia, mas também é um problema que deve ser enfrentado na saúde, na educação, na cultura. E para tudo isso, nós, instituições, precisamos nos comprometer efetivamente. Então, na Delegacia de Polícia Civil, essa mulher, ao ser recebida, ela precisa ser recebida de uma forma digna. Ela precisa ser atendida de uma forma digna. Precisa ter condições para que ela vá, faça seu depoimento, seja acolhida ao seu depoimento e que posteriormente esse depoimento seja levado ao juiz de uma forma correta. Isso em um tempo curto. E ela não precisa passar por degradações, seja onde quer que esteja. Então, nós precisamos de uma estrutura social por parte do município. Nós precisamos de uma casa de acolhimento. Nós precisamos de estrutura de transporte. Muitas vezes, se for o caso, um aluguel social. Então, você precisa ter uma estrutura social de assistência a essa mulher. Nós precisamos ter uma estrutura psicológica. Imagine, Judásio, no caso de uma mulher ou um adolescente que foi vítima, porque a lei do Maria da Penha a gente acha que é só para situações de uma mulher com seu marido, mas coloca uma situação de uma adolescente que foi violentada pelo seu tio dentro da casa, então, ou pelo seu padrasto, em que ela sofreu um estupro, e daí ela deve se dirigir até a delegacia e lá fazer um exame de corpo de delito. Por quantas perguntas ela passará? Muitas vezes com sêmen ainda no corpo, como uma prova que não. Então, imagine o constrangimento, imagine o trauma que essa adolescente, que essa criança ou que essa mulher passará durante todo esse processo aqui criminal. Então, o que é que nós de fato precisamos fazer? Instituições precisam assumir esse problema como um problema da cidade, como um problema local, e buscar resolvê-lo de uma forma integrada. A prefeitura, ela pode se isentar? De forma nenhuma. Isso não é um problema apenas estatal, isso é um problema também, principalmente municipal. E a prefeitura deve ser uma das principais protagonistas no combate à violência contra a mulher. E aí eu lhe reitero, uma festa em um dia, um simples evento de tentativa de levantamento de moral da mulher é suficiente? De forma nenhuma. Isso é totalmente precário. O que é que a gente precisa? A nossa conversa aqui foi todo o quê? Nós precisamos de estrutura. Então o município precisa se estruturar, o município precisa se aparelhar e oferecer instrumentos públicos, sociais, para atender essas mulheres vítimas de violência. Precisa ter uma relação de diálogo mais próxima com o Tribunal de Justiça, com o Judiciário, bem como também os órgãos jurídicos de apoio e atendimento ao cidadão. Então, fora disso, eu não vejo solução. Outra situação é o seguinte, nós temos aqui o Conselho da Mulher, que tem como presidenta a Ionara. Então, Ionara é uma mulher negra da zona rural, inclusive estudante de Direito da FACENP, e ela é presidenta do Conselho da Mulher. E vem, junto com outras mulheres, como Dona Elza e muitas outras, constituindo um trabalho belíssimo aqui em Santo Antônio de Jesus e poucas vezes, inclusive, reconhecido. Então, o Conselho da Mulher precisa ser mais ouvido, precisa ter portas mais abertas para justamente poder trazer suas demandas e colocar aquilo que precisa ser feito. Então, toda essa estrutura, todo esse problema da violência contra a mulher deve ser combatido, deve ser tratado de uma forma estruturada, sistematizada e coletiva. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.